Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de C Sharp para iniciantes. Na aula passada nós fizemos aqui o nosso exercício trabalhando com os tipos de dados, no caso trabalhamos com as variáveis do tipo inteira. Nós fizemos esse processo de soma de valores ou processo de divisão, no caso aqui, quando nós terminamos, certo? Onde você declara uma variável, o tipo de variável, dizemos os nomes das variáveis, aprendemos que quando você vai trabalhar com variáveis do mesmo tipo, você pode colocar uma ao lado da outra no momento da declaração, colocando a vírgula, que o C Sharp vai interpretar cada uma como sendo uma variável. Aprendemos o processo de conversão aqui para o caso da variável de inteiro, porque quando você utiliza o console readline para ler o que o usuário está digitando, ele não vai conseguir armazenar o valor corretamente aqui, na variável, porque no momento em que ele armazenar, ele vai ler como uma string. Então, não vai conseguir fazer uma operação matemática. Então, para que você possa utilizar o console readline aqui para armazenar um valor numérico, que você queira fazer uma operação aritmética com as variáveis, você precisa utilizar também esse método de conversão, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês, antes de nós continuarmos falando um pouquinho sobre variáveis, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho sobre operadores, certo? Condicionais, relacionais, e também método de decisão, no caso aqui. Por quê? Antes da gente partir para outros tipos de dados que você pode utilizar dentro do C Sharp, eu acho interessante nós darmos uma olhada aqui já numa estrutura de decisão, um teste lógico, que no caso aqui nós vamos ver o if. Por quê? Porque quando nós formos trabalhar com as outros tipos de dados, é interessante que você já tenha esse conhecimento dos testes condicionais para que você possa usar desses métodos como para criar exemplos mais completos para que a gente possa utilizar corretamente essas variáveis. Então, hoje nós vamos utilizar aqui uma variável do tipo inteira. Então, eu vou declarar aqui uma variável do tipo int. Eu vou chamar ela de valor. Melhor, para ficar mais fácil, eu vou chamar ela de teste, certo? E lembra que eu falei que quando nós vamos declarar uma variável, nós podemos declarar ela vazia, ou seja, eu não inicializo ela, eu simplesmente crio o seu espaço, que é quando nós simplesmente damos o ponto e vírgula e encerramos a declaração da variável, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso já atribuir um valor. Como é uma variável do tipo inteira, então eu vou atribuir, ou seja, para que a variável receba esse valor, a gente usa um sinal de igual, e eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 8. Vou fechar um ponto e vírgula aqui. Então, nós estamos dizendo para o C Sharp o seguinte, para ele criar uma variável chamada teste, que é do tipo inteira e que já começa com o valor armazenado número 8, ok? Então, o que nós vamos fazer agora são alguns testes, certo? Como que nós vamos fazer esses testes? Quando você utiliza apenas um sinal de igual, você está dizendo para o C Sharp que o valor que está depois do sinal de igual será atribuído ao que está antes do sinal de igual. Por exemplo, aqui no caso da nossa declaração de variável. Então, nós temos uma variável teste que vai receber, ou seja, está sendo atribuído a ela o valor número 8. Agora, quando nós queremos comparar valores, perguntar para o C Sharp, C Sharp, o valor que está guardado aí é igual a esse, nós não podemos utilizar apenas um sinal de igual. Nós utilizamos dois sinais de iguais. Então, dois sinais de iguais, vamos colocar aqui
barra dupla para comentar, dois sinais de iguais, representa verificação de igualdade, certo? Quando nós queremos testar se o valor é diferente, nós vamos utilizar um sinal de igual com um sinal de exclamação. Então, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Exclamação, sinal de igual, representa verificação de não igualdade. Certo? Quando eu quero perguntar assim para o C#, o valor que está guardado em tal espaço de memória é diferente desse que eu estou testando? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada teste que tem um número 8. Se eu quisesse perguntar para o C# se o valor é diferente de 8, eu utilizaria essa junção de operadores, certo? E também temos os operadores de maior, menor, maior ou igual, que é basicamente aqueles símbolos matemáticos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vou colocar aqui um comentário. O sinalzinho de maior, né, verifica se o valor é maior, ou um maior seguido de um igual. Vou colocar aqui uma vírgula. Temos também o sinal de menor ou o sinal de menor igual, certo? Então, cada um desses sinais, eles em conjuntos representam uma verificação lógica. E como é que a gente faz um teste de verificação lógica no C#? O teste mais básico que nós podemos fazer é o teste do se, certo? O se significa assim, eu vou verificar se uma condição for atendida, então vai fazer alguma coisa. Caso contrário, é outra situação que nós vamos ter. Então, nós podemos declarar dessa forma. Se, aí nós temos a nossa condição de teste. Se essa condição de teste retornar verdadeira, então ele faz algo. E aí, temos a opção do caso contrário. Faça isto, certo? Eu vou dar uma diminuída aqui no meu código, aqui só para caber tudo certinho na tela, ok? Então, nós temos uma condição, que no caso é o se a condição do teste retornar verdadeiro, ele vai fazer a execução do primeiro bloco de instrução. Caso esse teste retorne um valor falso, então ele vai executar a segunda parte do nosso teste. E como é que a gente estrutura isso em C#? Em C# a gente estrutura da seguinte forma. If, que significa se, e aí a gente abre e fecha parênteses e coloca a nossa condição. Como que nós declaramos a condição? Nós não precisamos declarar a condição com entre aspas. Basta que você coloque, no caso aqui, a condição. O que nós queremos testar aqui nesse caso é o valor que está dentro da variável teste. Então eu vou colocar aqui, if teste. Aí eu quero verificar se ele é 8, ou seja, se é igual a 8, que é o que nós declaramos. Então, teste for igual, perceba que aqui eu estou utilizando dois sinais de igual para verificar igualdade do valor que eu vou atribuir aqui ao valor que está na variável. Aqui eu estou atribuindo e aqui eu estou verificando se o valor é igual, ok? Então, if teste for igual ao valor 8, aí a gente fecha parênteses. Quando você vai criar um bloco de declaração de teste lógico, ou seja, você declara a condição, você abre e fecha parênteses, faz o teste e aí você precisa passar um bloco de instrução. E quando você quer ter um bloco de instrução, em vez de você utilizar um ponto e vírgula, você utiliza o método de abrir e fechar chaves. Então, vamos dar um espaço, vamos abrir e fechar chaves, certo? O C# aqui no Visual Studio automaticamente já cria os parâmetros de indentação correto para
o programa, certo? Para quem não sabe, indentação é esse método de aglutinar, né, agrupar corretamente na hierarquia aqui o código, correto? Então, nós já declaramos o teste lógico e agora a gente vai colocar aqui a condição de execução. Então, vamos colocar aqui um console.writeLine. Vamos colocar entre parênteses o valor é. Vou dar um espacinho. Fecha aqui. Na verdade, eu vou colocar, não preciso nem colocar a variável aqui. Eu vou colocar o valor é 8. E ponho um ponto e vírgula. Agora é o seguinte. Depois desse bloco de instruções, ou seja, eu criei o if, coloquei a condição e criei o bloco de execução caso retorne verdadeiro. Eu preciso dar uma condição caso retorne falso, ou seja, caso esse teste retorne um falso. Então, embaixo desse grupo de chaves, nós colocamos o comando else. O que significa else? Else significa se não, ou podemos chamar assim de caso contrário, certo? Basta eu colocar o else, abrir e fechar chaves, por quê? Porque eu estou declarando um outro bloco de instrução. Eu estou dizendo para o C# o seguinte: se o teste retornar verdadeiro, executa essa instrução e esquece essa aqui. Caso o teste retorne falso, ele vai esquecer essa primeira condição e vai executar o que está aqui dentro do else, certo? Então, vamos colocar aqui um console.writeLine. Vou abrir e fechar parênteses. Vou colocar aqui, o valor é diferente de 8. Vamos fechar aqui o parênteses. E aí é o seguinte, fora desse, exatamente aqui fora desse grupo de chaves, eu posso colocar o console.readKey para poder pegar e que o valor fique exibido na minha tela. Então vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Simplesmente ele já vai escrever na tela o resultado aqui para mim. Como aqui o valor que eu tenho na variável 8 na variável teste é 8, eu atribuí um 8, então ele tem que me retornar essa execução somente e essa aqui ele não vai executar, correto? Vamos dar um iniciar, ele vai compilar. E olha aqui o resultado. O valor é 8. Por quê? Porque ele verificou que dentro da variável teste o valor é igual a 8, então ele retornou só a primeira expressão. Quando eu der um Enter, ele já encerra o programa. Agora, se eu trocar aqui de 8 para 10, por exemplo, e mandar executar, agora ele tem que retornar a segunda condição. Olha lá, o valor é diferente de 8. E isso serve também para condicionais, no caso, com os outros operacionais. Por exemplo, aqui eu tenho um 10. E eu quero verificar justamente se o valor é maior ou igual a 8. Em vez de verificar se o valor é igual a 8, eu vou colocar maior ou igual a 8. Certo? Então eu estou verificando assim, ó. Se o valor que está armazenado no teste for maior ou igual a 8, então ele vai executar essa primeira opção. Se for diferente, ele vai executar essa. Eu não vou colocar aqui, mudar aqui as condições para facilitar, mas basicamente vocês já sabem o que tem que aparecer aqui. Então, quando nós dermos um compilar, veja, o valor é 8, por quê? Porque eu tenho aqui armazenado um 10, só que eu estou perguntando se o valor que está na variável é maior ou igual a 8. Se eu colocar aqui o valor 7, por exemplo, dessa vez ele é menor, correto? Então, quando eu iniciar, então o valor é diferente de 8. Então, é dessa forma que nós podemos criar uma condição para verificarmos os valores que estão armazenados numa variável, certo? Então, para poder estruturar um teste lógico, nós utilizamos esse if.
onde dentro dos parênteses do bloco do if, nós colocamos qual é o nosso teste, abrimos e fechamos chaves para que possamos passar as instruções que devem ser seguidas caso o valor do teste retorne verdadeiro. E após esse bloco de instrução, nós declaramos um else, abrimos e fechamos chaves novamente para declarar as instruções caso o teste lógico retorne falso. Ok? Pessoal, para não confundir muito, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que você esteja gostando desse curso de C#. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho sobre teste lógico, condicionais, e aí nós vamos utilizar um outro tipo de variável para que vocês possam começar a ver exemplos mais complexos, para que não fique só aquela questão, entra valor, aguarda o valor na variável, pegue e exibe a soma de dois valores. Vamos começar a trabalhar com aplicações agora mais complexas, entendendo o passo a passo de cada uma, para que vocês possam ter um avanço legal aí na linguagem de programação do C#, ok? Um forte abraço para todos vocês, deixa seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, até o próximo vídeo e uma boa semana. Fui!